Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos ler a partir do verso 8. Aliás, versículo 6, desculpa. Vendo a mulher, todos estão comigo? Capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estavas nu, e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Disse o homem. Vamos repetir aí. A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, que hoje à noite a Tua palavra seja sobre o nosso coração mais uma vez. Cremos, já fomos abençoados por cada momento deste culto, mas te pedimos ainda, Senhor, seja ainda mais para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, nós estamos falando sobre famílias. A família é um projeto de Deus. E nós acabamos de ler o texto bíblico que mostra a primeira família. Nesse trecho da Escritura, por causa da queda do pecado, nós estamos contemplando algo que se repete. A primeira manifestação da primeira família, quando caiu em pecado, foi culpar um ao outro e culpar Satanás. O texto da palavra diz que quando eles comeram do fruto, os seus olhos foram abertos, viram que estavam nus, buscaram cobrir-se com folhas de figueira. E então, quando ouviram a voz de Deus, ao invés de conversar com ele, eles fogem para entre as árvores do jardim. E o texto mostra, então, que o Senhor chama por Adão, e quando Adão responde, ele diz: olha, eu tive medo porque eu estava nu, e estando nu eu me escondi. Note, eles já tinham coberto a nudez, mas ainda assim estavam envergonhados. E então fogem para o lado contrário de Deus, fugindo de Deus. E então o Senhor pergunta a ele: olha, quem te falou que tu estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então vem a primeira vez que alguém culpa a Deus pelo que fez e culpa a sua companheira. A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Versículo 12, novamente, disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Se você traduzir o texto do original, você não terá outra saída a não ser dizer: ele estava, quando falava da mulher, ele inclui a mulher que tu me deste. Isso significa que Adão estava dizendo: eu fiz o que é errado, mas fiz mediante a proposta dela, e não se esqueça, Senhor, foi o Senhor que me deu essa mulher.
Veja como mudou tudo. No capítulo 2, no versículo 22, observe aí, capítulo 2, verso 22. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem. Veja, as palavras que vêm agora é mediante a aparição da mulher. A aparição dela. Ela está diante dele. O Senhor a trouxe ao homem. Aí ele disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Veja bem, na fala de Adão após o pecado, ela já não era mais osso dos meus ossos, ela já não era mais carne da minha carne. Agora, ela é a mulher que tu me deste, é alguém fora dele, não faz parte mais dele. Meus irmãos, aqui já tem a radiografia do mal que persegue o homem, que vem sobre o homem. O homem até hoje culpa a Deus. O homem até hoje culpa quem é o seu companheiro, seja o esposo, seja a esposa. Dependendo do que aconteça, o homem em si, ele se esquiva da responsabilidade. Ele quis, ele fez, mas é mais fácil transferir a responsabilidade. Então, Deus pergunta para Eva, e Eva responde. O texto diz, capítulo 3 novamente, o versículo 13. Então disse o Senhor à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aí vem a terceira culpa, é a culpa em Satanás. Pastor, foi o diabo, né? Foi o diabo. Meu Deus, não é? Para você ter uma ideia, isso ajuda a pecar grandemente, porque se a culpa é do diabo, não é minha, né? Tem até uma história que conta que o diabo, depois de um culto daqueles, né? Aquele culto, levanta defunto, aquele culto que quem não era crente se converteu, disse que o diabo estava lá no fundo da igreja chorando. E ele chorava dizendo, tudo é eu, né? E ele copiosamente, claro que isso não aconteceu, né, irmão? Isso é piada sem graça, piada sem gosto, não é? Tudo é eu, mas tem um fundo de verdade enorme. E aí, meu irmão, você arrumou um emprego? Não, rapaz, o diabo está furioso comigo, né? Aí você vai ver lá, o homem não sabia fazer nem um currículo, não é? Não sabia nem fazer um currículo, não procurou saber, o currículo ainda é de 10 anos atrás, que ele fez, tirou xerox. Não procurou saber como que se faz o currículo atualmente, não sei se você sabe, mas há uma série de regras sobre currículo que mudaram e mudaram muito. Por que não arrumou emprego? Rapaz, se você não sabe, vou lhe dizer agora. Agora, uma pessoa, para ser empregada, ela passa por uma análise. As pessoas que vão analisar o nome dela vão ver a rede social dela. E dependendo do emprego, você acha que foi realmente o diabo? Você acha? E aí as pessoas tendem a culpar o diabo. Eu acredito que você já viu isso acontecer. Você sabia que não era o diabo. Que conversa de diabo? Tira o diabo disso. Ora, diabo, né? Pastor, o senhor gosta muito de falar o nome do diabo? Não, irmãos. Estou dizendo para você que isso é uma destruição até hoje. E aí, meu irmão, qual o problema no seu casamento? É o diabo, pastor, é o diabo, né? Aquela mulher, o senhor não tem ideia. Eu nem dou de presente uma vassoura, pode ser que ela saia voando, né? Estou falando para você. E aí a esposa vai procurar saber, pastor, aquilo não é o marido, aquilo é o ogro, ele saiu do desenho animado, e ele mora lá em casa, o senhor não tem ideia. Até hoje é assim.
E aí, é claro, nós estamos vendo o que o pecado gera, qual é o problema, como resolver esse problema. Meus irmãos, é necessário haver arrependimento na família. Arrependimento é algo pessoal, não é feito na coletividade, não é feito pelo outro. Arrependimento é algo pessoal. O homem precisa voltar para Deus, a mulher precisa voltar para Deus. E ao se arrepender dos seus pecados, assumir a sua culpa. E que Deus tenha misericórdia de nós e que assim sejamos. Mas eu comecei observando isso para, na verdade, falar do texto principal nessa noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para perceber uma outra família. Está aí em Lucas, capítulo 1, versículo 26. O anúncio do nascimento de Jesus. Veja, lá em Adão, enquanto você abre, preste bem atenção, Lucas, capítulo 1. A partir do verso 26. Lá na primeira família, eles tiveram 2 filhos, 2 homens inicialmente. Um matou o outro. Aí você pensa assim, não, Caim, pastor, matou Abel porque ele viu muito filme violento. Né? Ele assistiu muito filme violento, pastor, hoje em dia está demais. Não é? Apesar de que, é claro, influencia sim, é claro que influencia de alguma forma. O mal influencia o mal. Só que você não pode dizer isso de Caim. Caim não teve a influência de ninguém que matou o irmão. Não, você não teve. Ah, pastor, o que tem acontecido nos colégios agora é fruto de pessoas que admiram o outro e fazem... Não, irmão, existe um buraco no coração dos homens, se chama pecado. E do coração dos homens pecadores vai sair todo tipo de mal. Todo tipo de mal. Aí é claro que tem as máscaras. Ah, a pessoa sofreu, a pessoa foi e aconteceu. Eu conheço um monte de gente que sofreu horrores e é uma pessoa de bem, abençoada, que ama a família. Então, ninguém pode mensurar a origem do comportamento humano, mas a Bíblia nos mostra que quando o pecado entrou, bagunçou tudo. E aí, meu irmão, eu quero agora chamar a sua atenção para observar uma outra família. Nós vamos ler aí o versículo 26. Diz assim o texto: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximou-se dela o anjo e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Observe aí, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essa palavra e pensava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Aí o verso 31, lê comigo: engravidarás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Note, a primeira família teve 2 filhos e um deles matou o irmão. E essa família agora, a família escolhida por Deus, família essa que não havia nem concluído o processo do casamento, ela estava prometida ao seu marido, e aqui é chamado, aliás, dependendo da tradução, vai declarar isso, né? Ela já estava casada, porém o processo do casamento não tinha sido concluído, mas ela estava prometida, portanto, a promessa era levada a sério. Ela não tinha outro caminho, era o casamento, e ele estava em processo de conclusão. Poderia levar um período até 7 dias, e dentre outras formas que o casamento era concluído. Era concluído com a relação sexual. O texto diz então
que eles recebem a presença do Senhor ali, representada pelo anjo. E eles ouvem que da união dos dois, no meio daquele casamento, não fruto do relacionamento íntimo dos dois, mas no meio dessa união dos dois, Deus estaria concedendo que eles fossem os que cuidariam do Filho de Deus, que nasceria no ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Muito bem. O fruto desse relacionamento, em meio a esse fruto, não fruto desse relacionamento, é muito difícil falar isso, porque a gente sempre conduz dessa forma. Mas, em meio à união dos dois, Deus traria à terra o seu filho, o seu único filho. E eles ouviram isso. Ela, ouviu isso. O versículo 32, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. E aí o texto diz que até Isabel, sua prima, engravidou na velhice, sendo já o 6º mês daquela que era considerada estéril. Pois para Deus, repita, pois para Deus nada é impossível. Muito bem. Esse é o ambiente. E veja, o texto diz que ele nasceria e ele teria um reino, ele governaria eternamente. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O grande rei nasceria. Agora, vamos visualizar esse ambiente. Não havia Novo Testamento, não havia leitura do que nós estamos lendo agora. Vamos visualizar no momento em que ela recebe a saudação. Quando ela ouve a palavra, ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Estas palavras, elas são a repetição de algo que Deus tinha dito pelo profeta Natã para Davi no Antigo Testamento. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, podemos ler? 2 Samuel, vamos ler juntos. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Deus, usando o profeta Natã, Deus disse para Davi assim: quanto a você, vamos ler juntos? Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Aí você vai ver na história de Davi, houve um tempo que o reinado cessou. Quando? Quando eles foram levados cativos. Você vai perceber que o reinado cessou, mas quando o Senhor disse, pode deixar o texto aí por gentileza, quando o Senhor disse, o seu reino não terá fim, e o seu trono será estabelecido para sempre, ele estava falando de um reino estabelecido por meio do seu filho, que nasceu na descendência de Davi. Veja, o versículo, voltando para Lucas, você está com a sua Bíblia aberta, o versículo 27 do capítulo 1 diz: a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aí você vai estudar um pouquinho, você vai descobrir que Maria também era descendente de Davi. Então aqui agora Deus está manifestando a promessa que prometeu
ao rei Davi. Vamos visualizar o que significa isso um pouquinho mais. O rei Davi, ele manifestou o reino que Deus queria para o seu povo. Como assim? Nenhum dos seus inimigos deixou de ser destruído. Todos os inimigos de Israel caíram por terra. Israel teve 40 anos de paz. Uma paz estabelecida no reinado de Davi. Salomão veio depois e desfrutou de 40 anos de paz. E o reino de Salomão foi o maior reino que Deus levantou na terra através dos homens. O maior reino em sabedoria e em riqueza. Para você ter uma ideia, toda a riqueza atual não consegue alcançar a riqueza que é estimada de Salomão. Os homens mais ricos, os bilionários do nosso tempo, todos eles juntos não alcançam a riqueza que havia na posse do rei Salomão. Se você observar, você vai descobrir que é na época de Salomão que a prata perdeu o valor. Você já imaginou uma coisa dessa? Eu vou te dar um presente, fulano, talheres aí e tal. É de quê? É de prata. Não, não quero. Não tem valor nenhum esse negócio. Coisa horrível, fulano queria me dar um talher de prata. Você vai ler no texto assim. Nesse tempo, a prata era como pedras jogadas ao chão, em outras palavras. Não tinha valor nenhum. Por quê? Porque o que tinha muito em Jerusalém era ouro, e não na mão do rei, mas na mão do povo. O que eu quero dizer com isso é que Deus, quando fala o seu reino não terá fim, ele estava falando do reino de Davi, que seria manifesto definitivamente à luz do que foi o reinado de Davi, agora o reino estabelecido por Jesus, que colocou por terra os inimigos do Senhor, que eram o próprio Satanás e a morte. Ele venceu Satanás e a morte. E ele colocou por terra o que afligia os nossos corações. E ele sobe aos céus para assentar-se à destra de Deus. E então cumpre-se a profecia: o seu reinado não terá fim. Então, observe, porque o que Deus manifestou nessa casa não foi de qualquer jeito. Não foi de qualquer jeito. Irmão, se eu perguntar aqui hoje, e aí, irmão, você gostaria que o Senhor te visitasse? Você gostaria que o Senhor trouxesse sobre a sua casa, que Cristo fosse visto? Eu vou aqui fazer uma analogia, né? Vou fugir um pouco aqui a regra, mas é só uma analogia básica. Você gostaria que Cristo aparecesse na sua casa, que Ele fosse visto na sua casa, que o Senhor se manifeste? Veja bem, eu não estou falando de uma aparição de Jesus, eu estou falando dEle escolhendo a sua casa para manifestar o poder dEle, como manifestou nessa família. Todo mundo vai dizer que quer. Eu acredito que não tem ninguém rasgando dinheiro aqui, né? Todo mundo é lúcido. E é claro que todo mundo quer, porém, nós não podemos deixar de lado alguns princípios. Quantos desejam que isso aconteça na sua vida, na sua casa? As promessas de Deus declaram isso, quando o Senhor nos chamou para sermos sal e luz do mundo. Lembre bem, sal mantém a comida, sal faz com que aquilo que deveria ser destruído, que seria destruído, se mantenha, traz o sabor e assim a luz. Luz impede a escuridão de prosperar. Então, tudo isso o Senhor já incluiu no pacote, Ele deseja manifestar na nossa vida. E eu comecei falando de uma família que fez um desastre, que viveu um problema chamado pecado. E eu estou finalizando lendo uma família que foi abençoada, e que no meio dela Deus manifestou a vinda do seu Filho, o único Filho de Deus, unigênito do Pai. E aí, para isso, eu quero encerrar, mas antes, lendo com você Mateus, os capítulos primeiros ali de Mateus, por gentileza,
o nascimento de Jesus também no capítulo 1. E aqui eu quero deixar claro para você algo. Irmãos, eu tremi quando vi isso. E eu acredito que você não é diferente de mim. Veja, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18. O nascimento de Jesus. Agora, na visão de Mateus. O texto diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Esse antes de se unirem é antes de concluírem o matrimônio, com a relação íntima. Verso 19. José, seu marido, sendo justo, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho e o chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Eu gostaria que você lesse ouvindo a sua voz. Vamos lá? José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Ele, porém, não teve relações com ela até que deu à luz a um filho, e José lhe pôs o nome de Jesus. Meu irmão, esse texto é de estremecer. Por quê? Observe. O texto começa dizendo: José, versículo 19, José, seu marido, sendo justo, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Você notou o que eu notei? O contrário de Adão. Adão estava falando o que é de Eva? Essa mulher aí, ó, que o Senhor me deu, foi ela que fez esse estrago. E agora eu estou diante de José, que está comprometido com uma mulher que aparece grávida. E ele, homem justo, ele resolve deixá-la secretamente, não querendo difamá-la. Em outras palavras, irmãos, quem ia pegar a má fama era ele. Porque se ele some, as pessoas entenderiam. Ele utilizou-se dela de forma indevida e fugiu. Esse homem, certamente, o texto não diz, mas é claro que isso é claro para entender, ele certamente conhecia essa mulher. Ele conhecia Maria, afinal de contas, ele decidiu casar-se com ela. E ele era um homem justo. Veja, ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que se unisse, achou-se grávida. Veja, o texto diz, eles estavam comprometidos. Ele conhecia Maria. Você quer saber um pouco mais sobre Maria? Assim que termina o anjo de falar com ela, tem lá a oração de Maria, cheia de texto bíblico, cheia de humildade. Você quer conhecer um pouco mais sobre Maria? Leia a sua oração. Ela conhecia de Bíblia. Quero relembrar aqui um princípio, hoje de manhã falávamos, eu não me canso de falar isso, porque é verdade, que seja um projeto de cada mãe, de cada pai.
No período de Jesus, os filhos aprendiam a ler e escrever com os pais, e aprendiam sob a ótica do texto de Levítico. O filho ia ler as primeiras palavras que ele iria ler, e seriam palavras que o Senhor ordenou ao povo que obedecessem. Portanto, as mulheres conheciam a Escritura Sagrada. Veja a oração de Maria. Nós vamos abordar hoje, isso aí vai ser quarta-feira. Quarta-feira eu quero abordar isso, se Deus permitir. Mas hoje eu quero observar com você a diferença de quem trouxe a destruição por meio de seus atos e de quem trouxe sendo um ambiente propício para o Filho de Deus nascer. Veja a conduta. José, seu marido, sendo justo, o verso 19 deixa claro, sendo justo e não querendo difamá-lo. Em outras palavras, irmãos, José, ele deveria estar dizendo assim: eu não sei o que está acontecendo, eu não estou entendendo nada, mas eu sei quem é Maria, eu sei que ela não me traiu, isso não aconteceu. Não, alguma coisa eu não sei o que está acontecendo, mas eu não posso desacreditar em tudo que eu conheço dessa mulher. Aí, é claro, eu estou pregando a Bíblia, veja quem é Maria pela conduta e pela sua oração, mas não dá tempo de falarmos sobre isso, teríamos ali também muito o que falar, por isso eu acredito que quarta-feira vamos falar. Mas o assunto hoje é como era o coração de José, como era o coração de Maria. E eles foram escolhidos para terem sua casa, ser a sua casa escolhida para uma grande obra de Deus. Meus irmãos, se você for estudar a doutrina, você vai descobrir que não é diferente hoje. Não espere os benefícios do Senhor se sua vida está de qualquer jeito. Se qualquer coisa você continua na ótica de Adão. Você fala mal da sua mulher para os seus amigos. Não se esqueça, você fez-se uma só carne com ela. Quando você fala mal, você está falando mal de você. Você é uma só carne. A não ser que você esteja falando para alguém que pode te ajudar, e você está contando, não falando mal, mas abrindo o coração. Aí é outra história. Mas eu estou falando daquele que se esquiva da responsabilidade. E é o mesmo que depois pede a bênção de Deus sobre sua vida. Meus irmãos, nós não podemos fugir ao ensino do Senhor. José era homem justo, e ele fez o contrário do que Adão fez. Meus irmãos, Adão não fez corretamente. Ele culpa a Deus e culpa sua mulher. José, um homem íntegro, ele resolve assumir sobre si o mal, mas não defama sua mulher. Eu quero aqui observar, irmãos, que Deus conhece o coração do homem. Veja, o Senhor escolheu Jó para manifestar um grande poder, que foi mostrar aos homens que o mais importante que ele tem é o relacionamento com seus filhos. Deus usou Jó, Deus usou Jó para mostrar aos homens que não importa o que temos, se temos o Senhor, nós temos tudo. Mas o texto começa dizendo: não há homem como Jó na terra, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Meus irmãos, o Senhor Deus nos chama a um conserto, porque a bênção que queremos não vem de qualquer jeito. Qual é a sua conduta? Como você se porta diante dos problemas familiares? Como você trata as mazelas do seu cônjuge? E eu digo isso porque nós, quando nos casamos, nós casamos com duas culturas, são duas culturas que se unem. E há situações que incomodam, que não são pecado, mas incomodam. Como você trata isso?
Eu quero deixar claro, irmãos, que ninguém muda ninguém, viu? Ninguém muda ninguém. Só Deus pode entrar no coração do homem e transformá-lo sob a ótica da santidade de Deus. Então, a Bíblia vai dizer que esse homem, ao invés de defamá-la, ele resolve deixá-la secretamente. E o Senhor vem e fala com ele: olha, volta para ela, porque ela não traiu você. É eu que estou fazendo a obra. E ele volta. Irmãos, é incrível como o texto diz. José, verso 24, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Dependendo hoje, a pessoa vai pedir a Deus, né? Senhor, que o sol nasça pela metade, né? Acordaria do sonho e disse: tenho plena convicção que só pode ter sido o diabo que falou comigo. Não está vendo que essa mulher traiu? Que isso não é outra coisa a não ser o pecado na vida de Maria? Meu irmão, olha a situação. Ele foi enfático, o texto é enfático, aliás. Ele desperta do sonho e retoma o seu compromisso com Maria. Eu vou dizer para você, meu irmão, esse homem era um homem de Deus. E aí eu quero, em outras palavras, dizer para você de onde eles tiraram tudo isso. José tinha no seu histórico Deus fazendo obra na vida de seu descendente maior, que era Abraão. Deus fez obra na vida de Isaac. Deus fez obra na vida de Jacó. E ele gerou uma nação a partir dessas 3 gerações. E ali veio o rei Davi. E o que Deus fez na vida do rei Davi ecoou por gerações. E aqui o texto diz que ele era descendente de Davi. Eu quero chamar a sua atenção. Se você é nascido de novo, nós somos descendentes do Senhor. Nós descendemos. Nós viemos de Deus através do novo nascimento. Nós nascemos de novo. E tendo nascido de novo, nós temos a quem olharmos e nos espelharmos deles. Porque depois de nós, antes de nós vieram centenas e milhares de homens de Deus. Homens que têm livros escritos da sua obra, de sua conduta cristã. E é claro, é satisfatório os apóstolos e todo o material do Novo Testamento. Meus irmãos, nós temos em que nos apegar para vivermos uma vida santa. Pastor, como que eu vou ser esse homem de Deus justo? Olhe para Paulo. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Olhe para Jesus. Você tem 4 evangelhos para olhar para Jesus. Eu quero dizer para você, você precisa de um conserto na sua vida. Você que fica pelas beiras, você que aparece de vez em quando, e eu estou falando aqui dizendo, segundo o que Deus tem colocado no meu coração, não seja superficial com Deus. Meus irmãos, ou eu estou com o Senhor, ou então eu não estou com Ele. E a mesma pessoa que pede a Deus a bênção é quem culpa a esposa, culpa o marido e põe os pés pelas mãos numa conduta pecaminosa, aborrecida ou aborrecido com os pecados dos outros. Eu quero chamar você a um concerto com o Senhor. Feche os seus olhos, fique de pé no seu lugar. Famílias segundo a ótica de Deus. O Senhor te chama nessa noite. Você deseja que a glória do Pai se manifeste? Você deseja que Deus abençoe sua casa? Se arrependa dos seus pecados, se arrependa de sua caminhada, sua conduta, transferindo a responsabilidade que é sua. E agora, diante de Deus, receba em sua vida seu perdão. O Senhor Deus te perdoa, o Senhor Deus te recebe,
E Ele te chama a uma caminhada de triunfo com a sua casa. Você vai retomar a sua família. Você vai voltar a lutar pelo seu lar. Porque você é um homem de Deus, nascido de novo. Você é uma mulher de Deus, nascida de novo. E você tem uma caminhada a trilhar pela frente para a glória do Pai. Feche os seus olhos. Se apresente a Deus agora em oração. Ore ao Pai agora. Senhor, nós estamos na Tua presença. E na Tua presença apresentamos os nossos corações. Nós queremos confessar os nossos pecados. Pai, queremos confessar, Senhor, todos os pecados que temos cometido em nossos lares. Pai, só o Senhor sabe o que temos feito. E eu oro assim, me identificando com os meus irmãos. Senhor, nós precisamos de Ti. Transforma, Senhor, cada marido aqui que precisa, o qual essa palavra foi para ele, só Tu sabes. Eu não sei, Senhor, os corações, mas Tu sabes todas as coisas. Senhor, que haja um conserto neste coração. Que haja agora um homem, segundo a Tua vontade, se levantando, meu Pai, para conduzir a sua casa até a Tua presença. Eu oro, Pai, pedindo por essa esposa, por este filho, por esta filha que agora está orando pela sua casa. Abençoe, Senhor. Levante as suas mãos.